Bora resolver mais uma questão do Enem 2025, questão 83. Ela vai dizer o seguinte aqui pra gente. A impressão régia no Rio de Janeiro. A impressão régia no Rio de Janeiro foi criada pelo decreto de 3 de maio de 1808 para dar continuidade à nova sede do Império Português. A nova tipografia é criada em um momento no qual o projeto de reforma do Império se transforma em um projeto de construção de um novo Império Português na América, frente às tensões políticas que essa nova situação criava. A tipografia atuou na legitimação e sustentação daquele projeto político. A função política da tecnologia mencionada, que é a criação dessa imprensa, no texto, favoreceu a nova sede do Império Português por fazer o quê? Então, a impressão régia no Rio de Janeiro e a colonização dos sertões na construção de um novo Império Português na América. Bom, vou contextualizar. A partir disso aqui, o estudo da história é justamente esse. Contextualizar, saber o período, entender o contexto, vai te ajudar a acertar a questão. Então, o contexto que a gente vive aqui é a vinda da corte real portuguesa para o Brasil. Por quê? Porque está fugindo das tropas de Napoleão. Então, Napoleão invadiu Portugal e iria decapitar o rei. Então, o rei foge com a família real para o Brasil. E quando foge para o Brasil, o que eles fazem? Eles transferem o Império Lusitano, o Império Português, para o Brasil. Só que ao chegar aqui, não tem nada. O que tem aqui são ali, claro, as províncias e tudo mais, capitanias já passou um pouco mais, então já está um pouco mais organizado. Aqui o Império não está ainda muito mais pautado, porque poucas capitanias deram certo no Brasil, das 3 lá, 2 que realmente deram certo. E aí a vinda da corte real para cá, para o Brasil, principalmente ali para o Rio de Janeiro, faz com que ocorra uma transferência do Império. Só que para isso precisa ter uma certa centralização, precisa ter uma certa organização. Então, uma das coisas que eles fazem para poder unir esse território nacional, para poder unir essa administração agora do Império aqui no território da América, é criar essa imprensa régia. O papel dela vai ser justamente difundir, divulgar as medidas administrativas do governo. Então, não tem como, por exemplo, o rei, o imperador, colocar ali, por exemplo, alguma medida, alguma ordem, se essa ordem não vai chegar até as administrações, não vai chegar aos extremos de um território vasto como é o território brasileiro. Então o papel dessa imprensa era justamente difundir essas informações e as organizações administrativas. O objetivo era que cada ordem chegasse corretamente às administrações ali das províncias, das capitanias. Então é esse o grande papel da imprensa régia. Por isso que ela serviu como uma forma de legitimação, porque a ideia era a construção de um novo império português aqui na América, já que lá Portugal estava sendo invadido, que inclusive vai ser motivo de muita polêmica, porque não vão querer, que os portugueses lá não vão gostar dessa ideia de estar sendo transferida. A colônia agora virando um império e Portugal, como é que fica? E vão exigir a volta do rei de volta lá para Portugal, para governar onde ele realmente é rei, parar de querer construir um novo império aqui na América. Bom, a função política da tecnologia mencionada no texto favoreceu a nova sede do Império Português por fazer o quê? Letra A. Estabelecer normativas ideológicas aos periódicos. Um pouco de erro de anacronismo aqui, porque periódicos é aquilo que é produzido todo dia. Só que aqui não tem normativas ideológicas, um conceito de censura, basicamente, porque não existia imprensa. Para poder ter um normativo ideológico, poder regular, censurar, definir como é que deve ser a publicação diária, eu teria que já ter uma imprensa, eu teria que ter algum alvo para poder censurar. Mas não tem. Está sendo criada pela primeira vez uma imprensa aqui no território da América. E dentro disso, essa imprensa já vai ser do próprio rei, do próprio Estado. Então não tem nenhum sentido criar normas regulamentatórias ou ideológicas, porque vai partir do próprio rei essa imprensa. Então a letra A está errada. A letra B diz, propagar as diretrizes administrativas às capitanias. Aqui, olha só, propagar as diretrizes administrativas às capitanias pode até parecer um pouco correto, mas quebra num ponto. Não existe mais capitanias. Capitanias é quando o rei não estava mais aqui, Então, ou seja, quando o rei estava lá em Portugal, no caso, e governava à distância. Então, nós tínhamos as capitanias hereditárias. Mas nesse contexto da vinda real, já não tem mais capitanias no Brasil. Esse é um problema aqui das questões de história, porque você tem que estar bem contextualizado. Não vale a pena decorar os conceitos, decorar épocas, mas é importante você decorar o que vem acontecendo, qual que é o contexto administrativo, como é que está no contexto da época. Por exemplo, a vinda para o rei. Não é interessante você saber a data que o rei veio, mas é interessante você saber que quando o rei, a família real veio para o Brasil, já não existia mais essas capitanias, elas tinham falido, a grande maioria delas, Os capitães tinham abandonados, poucas deram certo, Capitania de São Vicente, São Paulo foi uma das que deu certo, mas as outras estavam meio que abandonadas, assim, então o conceito de capitania já não estava funcionando mais, a gente estava trabalhando quase no formato de províncias, assim, Já tinha ali os governantes que administravam as regiões ali de poucas capitanias que deram certo, então já não tinha mais essa administração, a ideia não era propagar diretrizes administrativas, mas centralizar o poder. O rei estava aqui, o império agora era aqui e todas as regiões do território
território nacional, agora iriam responder a esse rei que estava aqui, tá? Agora já não estava mais lá em Portugal, agora ele ia construir um novo império aqui na América. A letra C diz, divulgar as conquistas das metrópoles europeias. Foge do contexto, porque você está entendendo que o rei fugiu para cá? Então ele não quer divulgar nada para a Europa. Quem está na Europa lá é Napoleão. Napoleão invadiu Portugal, então não tem nada para divulgar para a Europa, né? Ele quer ficar aqui no canto dele aqui, ele quer construir aqui, ele quer fugir para cá, né? Quanto menos ali a Europa ficar sabendo, né? Vai que Napoleão inventasse de querer vir para a América atrás do rei. Provavelmente não ia fazer isso, né? Só se ele continuasse expandindo cada vez mais. Mas eles não queriam divulgar nada para a Europa, eles queriam construir um novo império aqui na América. A letra D diz, integrar as regiões territoriais ao poder central. Bom, é isso que legitima. O próprio texto diz, construção de um novo império português na América. Atuou na legitimação e sustentação daquele novo projeto político. O objetivo da imprensa régia era justamente integrar as regiões para que as informações, ou seja, a administração do rei, chegasse a todos os locais daquele território nacional e ele conseguisse construir esse novo império, unificar essas regiões em torno de um poder central, o poder do rei. A letra E diz, difundir as publicações às elites lusitanas. Mais uma vez, elites lusitanas são elites lá portuguesas. Bom, o rei não tinha esse objetivo de ficar divulgando notícias ou criar uma imprensa, né, para divulgar cultura ou informação. O objetivo dessa imprensa régia era exato, era um objetivo de integração, de atuar na comunicação, na centralização, para que chegasse, para que o rei começasse a construir esse novo império. Então era necessário ter essa imprensa, né, para poder divulgar ali as normativas, para poder divulgar ali e essas informações chegarem ali até os administradores e eles obedecerem ao que estava sendo construído junto com o imperador, junto com o rei, né? Então o objetivo dessa imprensa régia era a integração dos territórios nacionais e esse foi o principal objetivo quando a família real veio aqui para o Brasil, atuar nessa integração entre as regiões e começar a construção de um novo império. Sem fragmentação, sem capitanias já não existe mais, não é comunicar com a elite, era comunicar com os administradores ali das regiões, né? Não era apenas com a elite lusitana, não queria falar com a Europa, a nova construção agora era aqui, tá? Questão um pouco específica de história, mas que vale a pena contextualizar e depois dar uma pesquisada nela. Se você gostou da resolução, deixa um like, um hype e eu te vejo nos próximos vídeos.